Você já se perguntou por que Satanás tão desesperadamente queria o corpo de Moisés após sua morte? Essa pergunta pode parecer perturbadora ou até mesmo bizarra, no entanto, está profundamente enraizada nos relatos bíblicos. Não esqueça de curtir, comentar amém, e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo. Moisés, uma figura imponente na história, liderou os israelitas das correntes da escravidão egípcia até a entrada na Terra Prometida. Ele foi o canal para os 10 mandamentos, um farol de esperança e fé. Mas o que aconteceu após sua morte foi chocante. De acordo com a Bíblia, Deus colocou Moisés para descansar em um local não revelado. No entanto, ocorreu um evento peculiar. Houve uma acalorada altercação entre o anjo Miguel e o diabo sobre os restos de Moisés. Este não é um conto inventado do nada, mas uma referência do livro de Judas, versículo 9, onde o arcanjo Miguel e Satanás lutam seriamente pelo corpo de Moisés. Este cenário levanta mais perguntas do que respostas sobre a morte de Moisés. Moisés, o homem que liderou os israelitas para fora do Egito, que recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus e que guiou seu povo em direção à Terra Prometida, estava agora à beira da morte. Sua vida foi marcada por encontros extraordinários, revelações divinas e milagres poderosos. No entanto, pouco antes de entrar na Terra Prometida, ele cometeu um erro muito sério. Isso quase custou seu ministério. Deus especificamente pediu a Moisés que falasse à rocha para que a água jorrasse e os filhos de Israel bebessem. Mas infelizmente, devido à pressão dos israelitas, Moisés, com raiva, virou-se para o povo e disse: "Devemos sempre trazer água para vocês beberem." Embora esta declaração possa parecer inocente, teve consequências muito sérias. O primeiro erro de Moisés foi usar a palavra nós em vez de dizer Deus. Era o poder de Deus que traria a água, e não de Moisés. Ao dizer nós, significava que Moisés atribuiu algum nível de poder a si mesmo. Em segundo lugar, Moisés bateu na rocha quando Deus tinha realmente dito a ele para falar com ela. Imediatamente depois disso, Deus disse a Moisés que ele não entraria mais na Terra Prometida por causa de seu erro. Pense nisso, você consegue imaginar tudo o que Moisés passou apenas para perder no final, após o que ele morreu. O livro de Deuteronômio 34, 5 e 6 narra o evento da morte de Moisés. Diz que Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele o enterrou em um vale na terra de Moabe, oposto a Bet-peor. Mas ninguém conhece a sua sepultura até hoje. Este trecho nos diz que Moisés morreu na terra de Moabe, conforme as palavras de Deus, e então, em um ato misterioso e divino, Deus mesmo enterrou Moisés. Isso é uma ocorrência incomum na Bíblia. Deus, o Criador do universo, pessoalmente envolvendo-se no enterro de um homem. Não é frequente que ouçamos falar de Deus realizando um enterro. Este ato de intervenção divina significa o vínculo especial que Moisés compartilhava com Deus. Moisés não era apenas um servo do Senhor, ele era um amigo, e nessa amizade vemos um ato notável de amor, respeito e honra. Mas então surge uma pergunta: por que Deus escolheu enterrar Moisés em um lugar secreto? Por que a localização de sua sepultura foi mantida oculta do mundo? A resposta a essa pergunta nos leva a uma exploração mais profunda da sabedoria de Deus e dos planos ardilosos de Satanás, onde encontramos o arcanjo Miguel e Satanás trancados em uma disputa feroz não aqui na Terra, mas nos reinos celestiais. Esta não foi uma discussão comum, mas sim Satanás veio reivindicar o corpo de Moisés. Sua audaciosa ação é recebida com resistência por ninguém menos que Miguel, o arcanjo. A Bíblia não nos fornece todos os detalhes desta confrontação celestial, mas sabemos que Miguel, firmando-se em seu dever divino, resistiu à reivindicação de Satanás. Miguel, um arcanjo de grande poder e autoridade, permaneceu firme em seu posicionamento. No entanto, ele não repreendeu Satanás em seu próprio nome ou poder. Em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda." Aqui vemos a humildade e a sabedoria do arcanjo Miguel, que reconhece que o poder de repreender Satanás vem somente de Deus. Alguém pode se perguntar por que um ser celestial como Satanás estaria tão interessado nos restos mortais de Moisés. O que ele poderia ganhar possuindo o corpo de um homem que já faleceu? Em primeiro lugar, há uma chance de que Satanás quisesse evitar que Moisés fosse ressuscitado ou assumido ao céu.
Satanás pode ter erroneamente assumido que Deus planejava levar Moisés para o céu assim como Elias ou Enoque. No Evangelho de Mateus 17, Moisés apareceu com Elias no Monte da Transfiguração com Jesus. Satanás, sendo o adversário astuto que é, pode ter tentado impedir que isso acontecesse ao tomar posse do corpo de Moisés. Outro motivo importante pelo qual Satanás queria o corpo de Moisés era porque Satanás provavelmente queria usar o corpo de Moisés como um objeto de idolatria para os israelitas. Lembre-se do incidente do bezerro de ouro em Êxodo 32. Satanás, sabendo disso, pode ter tido a intenção de tentá-los a venerar o corpo ou relíquias de Moisés. Isso teria sido uma maneira eficaz de desviá-los da verdadeira adoração a Deus. Deus, em sua sabedoria, pode ter escondido o corpo de Moisés para proteger seu povo dessa armadilha. O terceiro motivo é que Satanás, que é referido como o acusador em Apocalipse 12:10, poderia ter querido acusar Moisés de seus pecados passados e de sua indignidade perante Deus. Satanás poderia ter usado as falhas passadas de Moisés, como matar um egípcio, quebrar as tábuas da lei ou bater na rocha em vez de falar com ela, como base para a condenação. O diabo adora acusar e condenar, e Moisés, apesar de suas grandes obras, não estava sem pecados. Por último, Satanás pode ter querido zombar do plano e do poder de Deus ao tomar posse do corpo de Moisés. Satanás pode ter tentado reivindicar um troféu de sua vitória sobre o líder e mediador escolhido por Deus. Mas lembremos disso, enquanto a natureza astuta de Satanás não conhece limites, nem a sabedoria de Deus. O poder e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores do que os planos de Satanás. Mesmo quando Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés, foi Deus quem teve a palavra final. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados, e seus planos não podem ser impedidos. A astúcia de Satanás não conhece limites, mas a sabedoria de Deus está sempre um passo à frente, e seu poder e sabedoria excedem em muito tudo o que Satanás pode reunir. Mesmo diante da astúcia de Satanás, os planos de Deus sempre prevalecem. Então, lembre-se, não importa quão astuto e enganador Satanás possa ser, a sabedoria, o poder e o amor de Deus por nós são infinitamente maiores. Além da disputa, há uma lição maior. É uma história que desvendamos hoje, uma narrativa complexa entrelaçada na trama de nossa fé, uma história do líder escolhido de Deus, Moisés, e da batalha que se seguiu por seu corpo inerte. Mas vamos recuar por um momento, vamos olhar além da batalha, além dos motivos de Satanás, e encontrar a mensagem maior escondida dentro desta história. Primeiro, é um lembrete da importância da verdadeira adoração. Os israelitas, repetidas vezes, caíram na armadilha da idolatria, seja o bezerro de ouro ou a serpente de bronze, eles foram facilmente desviados da adoração do único Deus verdadeiro. O uso potencial do corpo de Moisés como objeto de veneração destaca a luta, lembrando-nos de manter nossa adoração focada apenas em Deus. Em segundo lugar, é um testemunho de que a graça de Deus se estende além de nossas falhas e que seu amor é mais forte do que nossas falhas passadas. Finalmente, esta história serve como um lembrete vívido da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Satanás é astuto, enganador e usará qualquer meio para nos desviar do caminho de Deus. Mas, como Miguel, o arcanjo, demonstrou com fé e o poder da palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações. Lembre-se da história do corpo de Moisés não como uma batalha macabra, mas como um testemunho da proteção e orientação duradouras de Deus. É um testemunho que continua a ressoar, lembrando-nos da importância da verdadeira adoração, do poder da redenção de Deus e da necessidade de resistir às tentações de Satanás. Obrigado por assistir e se inscreva para o próximo vídeos.